Então, hoje nós vamos falar a parte 2 de como se preparar para uma entrevista. Bom, pessoal, boa noite. 10 de julho. Mais uma vez estamos aqui na nossa live, né? Live de RH, né? RH ao vivo, para poder ajudar aos candidatos que estão hoje buscando uma movimentação de carreira, não importa se é um novo emprego, se a pessoa está fora do mercado e quer retornar ao mercado, ou se simplesmente quer evoluir, desenvolver a carreira, né? Então, hoje eu e a Mariana estamos aqui para ajudar e tirar as dúvidas, mas principalmente falar em como brilhar numa entrevista de emprego, né, Mari? Quais são as dicas que a gente tem como recrutadora, que a gente já tem alguns anos de recrutamento aí, e a gente consegue, então, ajudar a vocês como se sair bem, o que falar, o que não falar. E aí eu queria que a Mariana, então, falasse um pouquinho da carreira dela, né, Mari? Para quem não assistiu a parte 1, a gente já está na parte 2, então se apresenta para o pessoal te conhecer um pouquinho mais, por favor. Sim. Bom, boa noite de novo. Eu sou Mariana Portelais. A Tana me fez esse convite, eu aceitei. Estou muito agradecida por estar aqui fazendo essa live. Eu sei que muita gente gosta de assistir depois, então já me apresentando aqui, né? Eu tenho um canal no YouTube também. Lá está postado a parte 1 da live, assim como no feed também, tanto da Tana quanto no meu feed tem a parte 1. A diferença é que no YouTube são os melhores momentos e você também pode acelerar, porque no Instagram não tem como, né? Então lá no YouTube é possível acelerar se quiser, e são somente os melhores momentos. Resumindo sobre a minha carreira, eu trabalhei com recrutamento desde 2014, comecei a trabalhar com recrutamento em 2014, trabalhei em outras áreas também, mas lá em 2014 eu comecei recrutando telemarketing, né? E depois, nos últimos anos, foi mais engenharia mesmo, né, para o mercado de óleo e gás. E aí eu queria só pontuar, né, alguns... Tá todo mundo ouvindo bem, né, gente? Se não estiver ouvindo, vocês sinalizam, Eu tá? tô tudo bem, Mari, tá ótimo aqui, o som tá ótimo. Tá, tá bom. Então esse é um pouquinho, minha carreira sempre foi em RH, né? Eu comecei a trabalhar em 2014, não trabalhei só com recrutamento e seleção, também tive experiência em outras áreas. Eu queria, Tana, antes da gente começar a dar uma breve pincelada do que a gente pontuou na primeira. Eu não vou aprofundar, não, só dar uma breve pincelada, pode ser? Sim, claro, só uma lembrada, né? Só para dar uma relembrada, como eu falei, quem quiser assistir, aprofundar, tá no feed, no nosso feed, a parte 1. A gente também pontuou sobre autoconhecimento, né, o quanto que isso é importante para você se posicionar na entrevista. E aí eu falei na live 1 algumas perguntinhas que podem te ajudar a desenvolver autoconhecimento. Se você parar para responder essas perguntas que estão lá na live 1, você certamente vai desenvolver autoconhecimento. E para quem busca, né, posições mais sêniores, quanto mais sêniores você busca, mais vai ser cobrado de você ter autoconhecimento. Porque se a gente estiver falando de uma vaga de estágio, uma vaga de júnior, é até aceitável, é compreensível, né, a pessoa não ter tanto autoconhecimento. Porque é um júnior, está se desenvolvendo, é um estagiário, é um aprendiz, né? Mas se a gente está falando de vagas mais sêniores, é importante ter na ponta da língua, né? Verdade. Certo, a gente falou sobre a importância de estudar a empresa, tudo que está disponibilizado de material, não só no site da empresa, no LinkedIn, no YouTube, enfim, procure saber sobre a empresa, isso vai te ajudar, inclusive, a levar perguntas para o processo, né? Curiosidades. Pontuamos também sobre você ir no LinkedIn da pessoa que vai te entrevistar e dar uma pesquisada ali sobre a carreira, quanto tempo que ela está na empresa, nem sempre você tem informação de quem vai te entrevistar. Mas se você tiver, pesquise lá no LinkedIn sobre essa pessoa, para você até, inclusive, mapear perguntas. E o último tópico que a gente falou na live, e eu falei essa frase, terminei a live falando essa frase, treine até se tornar, né? Porque é possível a gente se treinar, a gente comunicar de uma forma mais assertiva, mais atraente, é possível. Então, eu dei a dica aí para você treinar a sua oratória, para você gravar um vídeo se apresentando, né? A gente fechou a live falando sobre isso, então você pode toda semana se grava falando, se apresentando. E aí avalia se a sua apresentação está atrativa, está atraente, ou nem você mesmo consegue ouvir a sua própria apresentação de tão monótono, de tão chato, de tão prolixo que você é, né? Porque muitas das vezes é isso que a gente pega, aqueles candidatos que a gente... Ai, que saco, porque a pessoa não é atraente na fala, ela não consegue ser persuasiva. E o pior, ela nem percebe que ela já perdeu a atenção, né? E tem candidato que dá sono, né? Que às vezes está falando com você e aí
você até perde o pensamento, a linha de pensamento, porque ele repete muito, o que ele fala não é interessante, você precisa chamar a atenção do recrutador, né, de uma forma atraente, assim, atrativa. Sim, então é possível desenvolver a comunicação, e eu me lembro que a gente falou também sobre quando a gente quer estudar inglês, a gente desenvolve a escrita, a gente desenvolve a oratória, né, o speaking, a gente desenvolve o listening, que é ouvir, né, e a gente desenvolve também a leitura, que é o reading. Então, no português é a mesma coisa. Se você quer desenvolver na língua portuguesa, ou seja, se você quer desenvolver a sua oratória, não basta você treinar, falar, não basta só você gravar vídeo. Você vai precisar treinar também a leitura. Então, quais são os livros que você está lendo para aperfeiçoar seu vocabulário. Você vai precisar treinar também a escuta. Então, quais são os podcasts que você está ouvindo. São de assuntos de RH, de negócios, de gestão, que vão aperfeiçoar seu vocabulário. A escrita, é importante você escrever. Você fazer ter o hábito, né, de fazer uma redação. Pega um tema aleatório e escreve, né? Porque você treinando isso, você lendo, ouvindo, escrevendo e falando, é impossível você não melhorar na sua oratória, na sua comunicação. Muito importante para as entrevistas, que essa semana aconteceu comigo, e que, assim, é desconfortável. O candidato chegou bem atrasado para a entrevista, bem atrasado. E eu precisei chamá-lo na rede social vizinha, né, perguntando se ele vinha. Então, assim, eu fiquei esperando por ele. Aí eu precisei chamá-lo novamente, e ainda assim, uns 10 minutos depois que ele me respondeu, dizendo que ele iria, que ele estava preso no engarrafamento, mas que ele tinha interesse. Então, assim, pessoal, dica número 1. Imprevistos acontecem, né? Engarrafamento acontece todos os dias, em todas as cidades, digamos assim. Mas se você sabe que você vai atrasar, tenta de alguma forma contactar esse recrutador. Isso demonstra interesse, isso demonstra comprometimento, responsabilidade com aquele momento, porque do outro lado tem um recrutador te aguardando, né? Então, se você não tem interesse mais na vaga, tudo bem também você sinalizar isso para o recrutador. Olha, pensei melhor e eu gostaria de não participar do processo seletivo. A gente não fica chateado e não leva para o lado pessoal, né? Mas a partir do momento que você se comprometeu, você aceitou o convite lá daquela reunião, tente estar pontualmente. Se não conseguir, avise, por favor. Isso já é assim a porta de entrada. Depois do seu currículo, é a sua cara ali que você está colocando para falar de você. Então, se você chega atrasado, você já está falando mal de você, né? Sim. Pontualidade, gente, é umas coisas assim básicas, né? A gente ser pontual é uma coisa que não tem muito como negociar, né? E eu entendo, até em um dos meus posts, alguém comentou que nem sempre, né, o RH respeita o horário, ou o gestor respeita. Eu entendo também, é algo muito ruim. Como recrutador, eu sempre me preocupei, né, em ser pontual, ou avisar, né? Vou precisar de mais 5 minutinhos, né? Se fosse o caso. Mas realmente é muito feio. Na verdade, é desrespeitoso, né? Você não minimamente avisar. Porque às vezes a gente atrasa mesmo, está entre uma reunião e outra, e atrasa 5 a 10 minutinhos. Então, eu avisava o candidato, eu preciso de mais 5 minutos, 10 minutos. Mas isso precisa ser exceção, não pode ser a regra, né? E isso serve tanto para gestores, para RH, como para candidatos. É desrespeitoso, porque é como se você estivesse passando a mensagem para outra pessoa que está ali do lado, que o seu tempo é mais importante que o dela. Porque ela pode te esperar o tempo que você puder, a hora que você puder. Ela pode ficar ali 15 minutos te esperando, mas você não. Então é a mesma coisa que você estivesse te dizendo que o seu tempo é mais importante que o dela. Isso é uma coisa arrogante, é desrespeitoso, né? O que eu sempre falo para candidato é o seguinte: que aconteceu essa semana também, eu gosto de aproveitar os momentos que acontecem no dia a dia para trazer casos reais aqui que de fato ajudam, né? A Renata me pediu uma ajuda para ela mudar a empresa que ela está. Ela está sendo desrespeitada. Você falou em desrespeito e eu lembrei. Ela, como profissional, está sendo desrespeitada na empresa. E aí ela me pediu ajuda para se recolocar, para eu mandar o currículo para ela, dela, para algumas vagas. E aí eu consegui uma vaga para ela e falei para ela: me manda seu currículo que eu vou encaminhar. Primeiro ponto, o currículo não estava pronto. E segundo ponto, eu falei assim para ela: me fala sobre você, sobre as suas experiências em 10 segundos. Se eu tiver que vender você para alguém, como eu te vendo? E ela não sabia. Então isso é muito importante, não é
pré-entrevista. Você precisa saber se vender em 10 segundos para quando você entrar numa entrevista. Você mostrar para o recrutador, primeiro, é aquilo que você falou, né? O quanto você se conhece. O quanto você tem na ponta da língua todas as suas capacidades e as suas experiências. Não é aquela história assim, do fale-me sobre você. É um pouquinho diferente, porque quando você pode falar sobre você, você vai aumentar um pouquinho mais esse tempo de discorrer sobre a sua carreira. Agora, às vezes você não tem tempo, às vezes você tem 10 segundos para se vender, de fato. E o que você precisa focar nesse momento? Os seus resultados. Primeiro, qual é a área que você atua? Né? Quais são as atividades no nosso caso? Qual é a área que a gente atua, o que a gente faz, né? Agora eu sou de RH, eu faço recrutamento, e principalmente quais foram os seus resultados. Né? Isso tem que estar na ponta da língua o tempo todo. Sabe aquele pitch da história do elevador? Que se você pega um elevador com alguém, você tem aí do 1 ao 5º andar para poder se vender, é isso. Né? Então, quando você chega numa entrevista, a hora que você tem a oportunidade, saiba se vender, saiba falar sobre você. Sim, e isso fala também, né, sobre autoconhecimento, sobre você saber falar aquilo que você mais, os projetos que você mais gosta, que foram mais desafiadores, que mais brilharam os seus olhos. Isso fala muito sobre autoconhecimento também, né? Tem uma dica que eu queria dar, eu falei, todos os pontos que a gente falou na outra live, que eu pontuei aqui, são para que você faça antes da entrevista, né? E essa última dica que eu queria passar para você fazer antes da entrevista, ela, na verdade, vai ser um deverzinho de casa para vocês fazerem depois e assistirem depois. Eu sei que muita gente assiste a live depois, então coloca lá no YouTube, né? Lá no YouTube tem o TED Talk, o tema, sua linguagem corporal molda quem você é. Então, sua linguagem corporal molda quem você é. Esse é um TED Talk da Amy Cuddy, acho que eu estou falando correto o nome dela. A Amy, ela é uma psicóloga, uma pesquisadora de Harvard, tá? E ela, nesse TED Talk, ela tem um livro também, mas nesse TED Talk ela explica sobre os anos de estudo dela e pesquisa, sobre como a nossa postura, ou seja, a nossa comunicação, a nossa linguagem corporal, né? Ela explica quais são os hormônios que produzem. Então, neurologicamente falando, né, quais são os hormônios que são produzidos. Então, ela dá um exemplo lá no TED Talk, inclusive de situações de entrevista de emprego. Nesse TED Talk, ela fala que fez um teste, né, com alguns candidatos, né, algumas pessoas, e aí elas tinham que ficar alguns minutos em posições de inferior, assim, olhando para baixo, assim, curvado, olhando no celular, e depois, alguns minutos, a pessoa fazendo o que ela chama de uma postura de poder, ou seja, posição de Mulher Maravilha, assim, olhando para cima, os ombros erguidos, olhando para o alto. E alguns minutos em que você fica numa postura, numa posição como essa, você aumenta o nível de testosterona e abaixa o nível de cortisol. Porque o cortisol é o hormônio que produz ansiedade, estresse, é onde você fica muito nervoso. E a testosterona é o hormônio que te dá força, que te dá coragem, que faz você passar confiança. Então, neurologicamente falando, eu estou aqui explicando com a minha linguagem, né? Óbvio, eu não sou, enfim, nenhuma neurocientista, mas o que a gente precisa? Falando sobre a perspectiva de inteligência emocional, porque é óbvio que é um momento de extremo estresse e pressão. Todos nós sabemos disso. Mas a gente precisa ajudar o nosso corpo para produzir o máximo de testosterona e diminuir o cortisol, que é o hormônio do estresse, que vai deixar a gente com baixa inteligência emocional numa entrevista. E aí, o que ela sugere? Inclusive, ela dá vários exemplos lá no TED Talk. É curto, tá? Tem uns 15 a 20 minutos. Mas ela fala que se você puder ir ao banheiro, não é que você vai ficar numa entrevista assim na hora da entrevista. Não é isso. Mas é para você se preparar antes de uma entrevista. Então, ela fala para você ir no banheiro, ficar na postura, que aqui talvez vocês não consigam enxergar o meu corpo. Mas quando vocês verem o vídeo, vocês vão entender. Faz a postura do Super-Homem e da Mulher Maravilha, olha para o alto e sustenta essa postura por uns 3 minutos. Esse tempo é o tempo suficiente para você abaixar o cortisol e aumentar a testosterona e você ir mais confiante para a entrevista. Então, eu queria dar esse dever de casa para vocês, esse exercício, né? Isso é algo muito comum, a gente, no processo de coaching que a gente faz, e na mentoria também eu passo muitos exercícios, então eu queria deixar para vocês um exercício para vocês fazerem, assistirem esse TED Talk da Amy Cuddy. O nome do TED Talk é Sua Linguagem Corporal. E eu vou dar a dica da Tana agora também, que para mim é o maior segredinho
eu costumo dizer para todos os meus mentorados, quando eles vão fazer um processo seletivo, o que é se preparar para uma entrevista, que tantas pessoas falam, né? O que é isso? Além de você estudar o seu comportamento, estudar a empresa, estudar a cultura da empresa, né? O que essa empresa faz no mercado, quando você pode, porque nem sempre você sabe da informação que é a empresa, mas acima de tudo, o deverzinho de casa é você anotar todas as empresas que são importantes você sinalizar nessa entrevista, o tempo que você permaneceu lá e principalmente as atividades que você realizou. É um deverzinho de casa também e você entra na entrevista com isso anotado. Lembrando, o momento de entrevista é um momento de instabilidade emocional. Né? Quem não sente um frio na barriga, por mais que você esteja super seguro para aquele momento e preparado, você vai sentir esse frio na barriga e esse frio da barriga vai te levar ao famoso branco. Né? Você perde um pouco do raciocínio do que você pretendia falar. A partir do momento que você tem isso anotado, fixado com você e você leva isso para a entrevista, não tem nenhum problema você olhar na hora da entrevista para você lembrar, inclusive falar para o recrutador. Você pode, se for uma entrevista presencial, você leva anotado e você fala para o recrutador, olha, eu trouxe anotado justamente para eu não esquecer o que eu acho mais importante falar para você nesse momento. Né? E o que é importante você anotar ali? Se você está fazendo uma vaga, por exemplo, para um analista financeiro, e a vaga é para contas a pagar, você precisa dizer para ela por onde você passou com essa experiência. Né? Seja focado, seja... Eu estou vendo aqui, mas esse conteúdo apresentado é fantástico, excelente. Obrigada, Luciano. Então, você precisa entender, assim, se você está indo para uma entrevista com contas a pagar, você precisa falar sobre a sua experiência de contas a pagar. Se você tem experiência com contas a receber, vale, mas foca no que a entrevista vai pedir. Foca na vaga que você está buscando. Porque eu entendo também que as pessoas hoje são muito flexíveis, então tem algumas experiências diferenciadas. Não precisa falar, precisa falar o que é importante para aquela vaga específica. Tana, eu preciso me preparar e preciso ter um currículo para cada vaga? Sim. Cada vaga é uma vaga, cada empresa é uma empresa, e você precisa ter essa flexibilidade e essa mudança. Pensar em quais são as palavras-chave que não estão só no seu currículo, mas que você precisa falar para o recrutador. Né? Inclusive adaptar o currículo também, né? Mas deixa eu complementar disso que você falou, eu acho que as pessoas não percebem numa entrevista, não tem essa sagacidade, né? Que os recrutadores ou gestores, enfim, eles estão avaliando ali competências, ou seja, quando eles buscam entender da sua história regressa, da sua experiência regressa de carreira, enfim, eles estão buscando avaliar ali comportamentos que você teve no passado, ou seja, projetos que você se envolveu, que você participou, experiências que você teve, que denotam, que indicam que você tem aquela competência ali. Então, você precisa ser intencional na hora de se apresentar. Ou seja, quando for trazer as suas experiências profissionais, você precisa trazer exemplos reais, concretos, né? Que demonstram ali quais foram os aprendizados que você teve, quais foram as competências que você pôde, técnicas e comportamentais que você pôde desenvolver com aquela experiência. Então, por exemplo, né? Eu desenvolvi um projeto de implementação de um sistema novo na área e isso otimizou o lead time do processo, o tempo de entrega do processo e 20%. Isso gerou uma economia para a empresa. Né? Uma pessoa, um recurso que tinha destinado para fazer uma única atividade, a gente pôde alocá-lo numa outra área. Tudo num exemplo aqui, né? Você ter essa intencionalidade de trazer quais foram os projetos, as experiências e os resultados, os entregáveis. Esses entregáveis, Mari, foi até bom você citar os 20%, porque quando você fala em número, a coisa fica muito mais clara para todo mundo, né? Então, assim, quando você diz, olha, eu otimizei 20% do tempo da equipe, eu consegui eliminar 30% do retrabalho, ou eu otimizei 10% do custo daquele processo, enfim, sempre tentando transformar o seu resultado em números. Sim. Porque fica muito mais claro, não só para o recrutador, como para o gestor da vaga, quando você traz números como resultado. Tana, como que eu calculo o número? Você pode calcular em datas, né, tantos dias, você otimizou tantos dias de trabalho, ou você pode calcular em horas, ou em percentual mesmo. Né? Busca isso, por exemplo, eu tinha um orçamento
de 10 mil e eu gastei 8 mil. Então, você conseguiu otimizar aí 20%. Ao invés de você trazer, eu otimizei 2 mil de orçamento, você trazer em 20%. O Sim. percentual fala sempre muito mais alto. A pessoa esqueceu de mudar aquela informação e veio para um processo comigo. Isso me deixa um pouco em dúvida, de fato, qual é o objetivo que ela tem. Se não tivesse no currículo, não me deixaria em dúvida. Entende? Então, objetivo profissional, ou você vai adaptar ele a cada vaga que você for mandar o seu currículo, ou você não precisa colocar, tá? O que eu acho mais importante de um currículo não é o objetivo, é o seu resumo profissional. Que eu costumo dizer para todo mundo, você coloca 3, 4, até 5 linhas de tudo que você já fez na sua carreira, que é aquilo que eu falei, dos 10 segundos que você tiver para se apresentar, transforma isso em 5 linhas, objetivamente, que vai falar bem de você e é muito mais importante do que simplesmente colocar lá o objetivo profissional. Mas Tá? certamente, Tiago, né, que perguntou, certamente, Tiago, você precisa adaptar o objetivo para a vaga que você está aplicando. Então, uma coisa é se eu vou me aplicar para uma vaga de coordenador da área financeira. Outra coisa é eu aplicar para uma vaga especialista. E aí, se você está tirando para tudo que é lado e coloca lá várias opções, você está passando porque tudo passa uma mensagem. Você está passando uma mensagem que você está aceitando qualquer coisa, você não sabe o que você quer, você está. E aí, isso não é legal, entende? Então é melhor você adaptar o seu objetivo. Então, por exemplo, área comercial. Estou buscando uma posição gerencial na área comercial. Então, pode ser abrangente, tal como isso que eu falei, né? Mas se você quiser aplicar para perfis de vagas diferentes, adapte o objetivo. Isso é importante. Você falou aí, meu objetivo para a área gerencial comercial. Tira o gerencial. Se você tem a área da qual você quer atuar, e você tem a experiência ou não, às vezes não precisa ter experiência, mas, por exemplo, a área comercial, né? Qual é o seu objetivo? Atuar na área comercial. Isso vai abranger um campo muito maior e vai te apresentar de uma forma bem tranquila, bem razoável, o recrutador vai entender e você não vai precisar ficar adaptando a cada vaga que você vai fazer e seu currículo vai ficar fixo lá, essa informação. É importante entender que cada gestor, cada recrutador vai ter uma visão diferente, né? Nem todo mundo vai pensar, nem todo recrutador vai pensar igual a mim, igual ao Tânia, igual ao gestor, tá? Eu, enquanto recrutadora, inclusive eu já vi gestores reprovarem candidatos por causa disso, eu, enquanto recrutadora, eu gostava de candidatos que sabiam o que queriam, né? Então, porque como eu sou uma pessoa muito objetiva, então a gente tende a reproduzir um pouco, né, do nosso perfil. Por isso que é importante a gente compartilhar com outras pessoas a nossa avaliação dos candidatos, porque a gente, de fato, tem uma tendência a olhar conforme o nosso perfil, né? Então, assim, pode ser que algum gestor, quando olhe para o seu currículo, não goste, se você deixar muito abrangente. Eu quero uma posição na área comercial. Isso é muito abrangente. Se você estiver lidando com um gestor que goste de candidato, que saiba o que quer, você pode não se destacar por isso. Por isso que eu falei, Mari, que às vezes é melhor tirar. Porque eu vejo muitas pessoas tendo problema com o fator objetivo no currículo. Eu prefiro que, ao invés de você colocar o objetivo profissional, você fazer um resumo bem feito das competências, das suas qualificações, das suas experiências, que vão falar muito melhor de você. Como eu dei o exemplo aqui, se eu sei o que eu quero, eu vou escrever lá, objetivo, atuar numa posição gerencial na área comercial. Ou atuar na área atuar em uma posição de especialista no RH, tá? Não estou especificando, mas eu estou deixando claro que eu quero uma posição especialista na área de RH. Pronto, é uma linha, 2 linhas. Exatamente, e existe uma pesquisa, né, Mari, feita, então assim, é cientificamente comprovado que recrutadores, na maioria das vezes que a gente tem algumas vagas, a gente recebe muitos currículos. Então foi feita uma média, e a média diz que um recrutador ele leva 7 segundos lendo um currículo. Então, pensem nisso. Quando você for criar o seu currículo e escrever algumas coisas, tanto no resumo quanto no objetivo, ou nas suas experiências profissionais, lembrem-se que a gente tem 7 segundos para ler o seu currículo. Você precisa passar uma mensagem que nos encante, que a gente escolha esse currículo para seguir no processo seletivo, né? Eu já fiz muitas vagas, eu já cheguei a um ponto de ter em torno de 25 a 30 vagas,
onde eu recebia 1.500 currículos para cada vaga. Eu tinha uma inteligência artificial que triava para mim pelas palavras-chave, mas eu tinha até menos do que 7 segundos para ler um currículo. E da mesma forma, né, o currículo de várias páginas, né? Currículo de 4, 5, 6 páginas. O currículo precisa ter 2 páginas, no máximo. E aí, isso foi até uma dúvida de um mentorado meu, porque ele, eu não consigo, não sei o quê. Gente, você tem que pensar o seguinte, se você está aplicando, como eu dei o meu exemplo aqui, eu vou aplicar para uma área especialista no RH, dá um exemplo aqui. Eu vou colocar ali quais são as experiências que são mais pertinentes, que vão me vender melhor para aquele objetivo. Por isso que eu acho importante ter um objetivo no currículo. Porque se você vai ter um currículo de 2 páginas, você precisa escolher quais são as experiências que estão mais coerentes com o seu objetivo, né? Então, se você o seu objetivo é atuar numa posição gerencial na área comercial, você precisa ter ali experiências que mostrem que você tem experiência como gestor, porque entende-se que um gerente já tem que ter passado antes, né, por uma posição de coordenador, de supervisor, enfim. Então, você vai colocar as últimas experiências mais importantes. Não precisa colocar tudo, né? Não precisa, porque também um currículo de 5 páginas, de 4 páginas, não vai olhar, gente, não vai olhar. Se você quiser, na hora da entrevista com o gestor, se você entender que o gestor da vaga ali tá buscando entender de forma cronológica a sua experiência, do tipo, mas eu tô vendo aqui que entre uma empresa e outra tem um intervalo, o que você fez nesse período? Aí você pode falar, porque eu não cabe no meu currículo, eu priorizei as experiências, mas eu trabalhei na empresa tal, fiz isso, fiz aquilo. Mas eu tenho uma versão aqui do meu currículo, é uma versão mais extensa, ele tem 6 páginas. Você quer que eu te envie? Você pode perguntar. Eles filtram os currículos por palavras-chave, né? Eles não olham currículo por currículo. Acho que isso que é um ponto importante sinalizar, né? Então, quais são as palavras-chave que o recrutador pode utilizar? Então, por exemplo, nessa posição que eu falei de uma pessoa que está desenvolvendo relatórios do Power BI, quais seriam ali as palavras-chave? Power BI, Excel avançado, sei, quais são as palavras-chave da sua área, né? SQL, Python, enfim. Então, é importante você também entender que você não pode ser tão sucinto a tal ponto de não ter as palavras-chave ali que o recrutador está buscando, né? Das vagas que você fez, que não estão dentro do objetivo, você não vai aplicar as atividades que você fez. Você vai botar o tempo, a empresa, o cargo e acabou. Se for algo muito diferente daquilo que você fez, sabe? Um tempinho que você esteve fora da sua área, você não deixa de informar. Sim, é porque eu também já peguei muito currículo que era tão objetivo que tinha só os títulos dos cargos, não tinha... Isso a gente vê muito no LinkedIn também, a pessoa só coloca os títulos dos cargos e não descreve no LinkedIn, nas experiências, quais foram os entregáveis e quais foram os projetos, o que ela fez, o que ela entregou, e não tem. Não tem. Liderei o projeto tal, eu otimizei o processo. Não tem os entregáveis e os resultados daqueles projetos, né? Enfim. Então, as pessoas não se ligam nisso também, né? Importante a questão da palavra-chave é sempre você, que é outra coisa que é muito flexível também, né? Cada vaga vai ter uma palavra-chave específica, geral, né? Você, por exemplo, um Power BI é um tipo de palavra-chave que cabe em diversas vagas. Mas nem todas, por exemplo, no RH, nem todo profissional de RH faz recrutamento. Então, se eu tenho uma vaga para analista de recrutamento, a palavra recrutamento tem que estar no seu currículo, porque ela é uma palavra crucial, onde a inteligência artificial que for selecionar vai escolher o seu currículo. E assim é para todas as áreas. Então, o que eu geralmente indico para as pessoas é ler a descrição da vaga e entender ali onde é que estão as palavras-chave. E tentar colocar essas palavras no seu currículo, adapta o seu currículo, inclui ou exclui as palavras mais importantes. De novo, né? Tem um ponto importante que eu queria falar que não é especificamente sobre o currículo, mas que é durante a entrevista e às vezes muito negligenciado pelos candidatos, é a importância de você olhar nos olhos. Isso serve tanto para entrevista presencial quanto para entrevista online. Eu cansei de ver candidato falando, olhando para o teto, olhando para o lado. Isso não passa confiança. Então, tenha atenção com o contato visual, você manter o contato visual. Se você está online, olhar para a câmera enquanto você estiver falando, né? Ai, Mariana, é muito difícil. Eu sei. Por isso que eu passei aqui o dever de casa de você assistir o TED Talk da Amy Curry. Sua linguagem corporal molda... como é que é o título que eu falei? Peraí. Sua linguagem corporal... Deixa eu achar aqui.
Sua linguagem corporal molda quem você é, da Amy Curry. Assiste esse TED Talk para você treinar antes de uma entrevista. Por quê? É importante você sorrir. Você não precisa ser o bobo da corte, não é isso? Mas você também ser uma pessoa extremamente séria, também pode não ser legal, né? Você apertar a mão com firmeza quando você vai cumprimentar uma pessoa, né? Isso passa tudo, passa firmeza, passa segurança, né? Você olhar nos olhos, manter o contato visual, você demonstrar energia, porque muitos candidatos sabia que assim, a pessoa estava morta por dentro, não tinha energia, não tinha entusiasmo. Você está numa entrevista de emprego, a pessoa parece que está num velório. Não dá para entender isso, gente. Então, tudo isso passa. Eu queria finalizar aqui dando a última dica, aquela cereja do bolo. Assim, você tem alguma coisa que você gostaria de colocar como a cereja do bolo para os candidatos? E aí depois eu falo a minha cereja do bolo. Tenho. Aqui é também o último tópico aqui. Eu falei para vocês na outra live que eu gosto de deixar algumas perguntas que são, na verdade, exercícios para vocês fazerem, né? Vocês depois assistam de novo a live ou lá no YouTube, no meu canal, ou aqui, mas anotem as perguntas, tá? Vou falar rápido aqui, mas você precisa perguntar, ser curioso, né? Obviamente, estou falando para você interromper a outra pessoa toda hora, não ouvir, não é isso. Mas você ter perguntas ali para fazer, isso vai demonstrar interesse, vai demonstrar que você não só está interessado na vaga, como que você pesquisou também, né, sobre a empresa, enfim. Então, quais são algumas perguntas aqui que você pode fazer e que pode te ajudar, tá? Vou falar aqui rápido, depois vocês assistem de novo e anotem. Então, perguntas sobre o negócio, sobre a vaga, sobre a cultura, se tem perspectivas de crescimento, quais os planos ali de carreira da empresa. Perguntar sobre, para a pessoa que está ali te entrevistando, né, se for o gestor, né, o diagnóstico ali da empresa, das dificuldades, as necessidades, quais são os desafios que ele enfrenta ali na área, os desafios da empresa. Perguntar também sobre carreira e aprendizados do entrevistador ou do gestor. Expectativa da empresa para vocês. Por exemplo, uma pergunta que você pode fazer. Você poderia me descrever um dia tipo nessa posição? Essa pergunta você teria que fazer para o gestor da vaga, né? Pode me dar um exemplo de como que seria um dia tipo nessa posição, né? Entender com a pessoa que está ali do seu lado, né? Para ela descrever como que é o ambiente de trabalho, quais são os desafios e metas da empresa, curto e longo prazo, como que a empresa mede a performance dos colaboradores, isso é um ponto importante também. Que tipo de oportunidade você conseguiria criar para mim se eu me dedicar a 120% nessa posição? Tem oportunidade de crescimento aqui? Né? Tem iniciativas na empresa para desenvolver e treinar pessoas? Existe possibilidade de eu me tornar sócio dessa empresa? O que eu preciso fazer para isso? Como que é a estrutura de decisões da empresa, aprovações dos processos? Tem autonomia? Como que é? Então, enfim, são exemplos aqui de perguntas que você... Oi? Foi nem a cereja, foi o bolo todo que você já trouxe pronto. Não, maravilhoso, Falei tá? rápido, mas depois vocês assistam de novo e anotem. Mas são exemplos de perguntas. Vou te falar, eu vou agregar mais uma pergunta que é muito bacana. Que tipo de negócio é dessa empresa? Porque a gente também não é obrigado a conhecer todas as empresas e todos os negócios, né? Então, assim, qual é o negócio dessa empresa diante do mercado? Né? Porque nem sempre... Eu estou fazendo uma vaga para uma empresa que nem todo mundo conhece o negócio dela. Então, se as pessoas me perguntarem que tipo de negócio é esse, eu vou ficar muito feliz de ouvir, porque mostra interesse, né? É importante essa pergunta ser feita no momento inicial de conversa com o RH, né? Porque se você chega na entrevista com o gestor e não sabe nem qual é o negócio da empresa, ele pode achar que você não pesquisou sobre a empresa, né? Também. É na primeira etapa, assim, não importa se é com uma consultora ou se é com o RH da empresa, mas é a primeira pergunta que eu acho que você precisa fazer. Porque é normal mesmo, né? Na primeira etapa ali de alinhamento com o RH é exatamente para isso. Se for uma empresa de um segmento que você não saiba, tá tudo bem você perguntar ali pro RH, tipo, mas qual é o negócio da empresa? A minha cereja do bolo, e que é uma frase que eu costumo falar muito para todo mundo que, enfim, eu tenho oportunidade, é não panflete o seu currículo. Currículo, gente, não é panfleto para você sair distribuindo para todo mundo, para qualquer lugar. Eu entendo que existe uma necessidade de se trabalhar, de ter renda, de cumprir com as obrigações financeiras, de trazer o pão para dentro de casa, mas seja estratégico com a sua carreira, tá? Independente da área, independente da posição, independente do nível, seja estratégico. Então, essa é a dica que eu queria dar em relação a currículo e a entrevista, porque quando você entrega seu currículo de forma estratégica, a probabilidade de você ser chamado para uma entrevista é muito maior.
Mari, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Nada, eu que agradeço. Assistam depois, como eu falei, no link lá da minha bio tem o canal do YouTube, vocês podem assistir os melhores momentos ou assistir de novo aqui no feed, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Disposição para demais dúvidas, se quiserem chamar a gente no privado aqui do Instagram ou chamar a gente no LinkedIn, estamos à disposição para sanar as dúvidas, para ajudar a fazer currículo, né, Mari? Eu queria só fechar com um merchandising, se fala. Para quem está precisando de orientação, né, de direcionamento, eu trabalho como mentora de carreira e coach de carreira. Então, mentora especificamente é para quem está precisando de orientação mesmo, como se posicionar no LinkedIn, como estruturar ali o LinkedIn, o currículo, como me preparo para uma entrevista, né? Avalia se eu estou aqui falando bem, o que eu posso melhorar, enfim. E o coach são as técnicas e ferramentas de coaching que a gente usa ali, mas que também trabalham muito inteligência emocional, que é importante, né, para o processo seletivo. E a gente trabalha, enfim, outras áreas também, não só especificamente processo seletivo. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, tem lá no Instagram também um pouco mais sobre mim. Tem no YouTube também, Mariana Gelai, você pode ver lá mais vídeos sobre mim e conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, tá bom? Luciano, a gente que agradece. Luciano Rezende está agradecendo por compartilhar os conhecimentos com a gente. O nosso objetivo é ajudar, né, Mari? Porque não vale nada se a gente guardar tanto conhecimento sem compartilhar com as pessoas que precisam, porque a gente sabe do tamanho e da importância de um processo seletivo na vida das pessoas. Eu estava dizendo hoje para o meu filho que eu não faço processo seletivo. Eu levo prosperidade para as famílias. Então, é legal a gente compartilhar isso, porque é a nossa vida, né? A alegria nossa é dar retorno positivo para candidato, né? Dizer que ele foi aprovado, entregar uma carta oferta, enfim, e a gente está aqui para ajudar. Obrigada, Mari, mais uma vez. Bom descanso para você. Boa noite, gente. Bom descanso. Tchau. Tchau, tchau.